tão importante quanto, né? Tão importante quanto o que a gente viu aí, a Edith e o Lidenor falando. Nós vamos ter agora uma formação com o tema de formação dinâmica à distância para católicos, né? E será ministrada pelo casal Jussara e Fred. Eles são membros do Núcleo de Formação e Espiritualidade da Arquidiocese de Montes Claros. Nós os conhecemos quando fomos lá implantar. Ficamos apaixonados. E eles falaram tanta coisa nova para a gente que a gente falou, que a gente nós quer temos que ter isso, né? Tem que trazer isso para a gente, né? Então, eles é que vão passar para a gente essa formação específica hoje, própria para os formadores. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos, Jussara, Fred. Tudo. Obrigado, boa noite a todos. Boa tarde a todos. Eu estou em boa noite aí. Demorou, né? Mas chegou. Já estou em boa noite já, boa tarde a todos. Né? Eu acho assim, eu gostaria de agradecer a comissão regional, né, na figura aí de Moacir e Márcia, né, que me convidou, eu e Jussara, para ter a honra, né, de falar um pouco aí para vocês, né, pessoas com uma caminhada de fé tão forte, né. Então, gostaria de agradecer muito a vocês, agradecer também a comissão, né, na figura de Geraldo e Anelisa, que permitiram que a gente fizesse essa preparação, né, quando o Moacir nos convidou, eu falei, Anelisa, eu posso? Né, e ela nos permitiu. E para mim é uma honra, né, porque a minha caminhada de fé, eu vim de 18 anos, eu tive um desentendimento na igreja e resolvi não me sentir acolhido e me afastei da igreja. E vivi um momento de deserto, né, de estar rebelando contra a igreja. E me posicionei por muitos anos, né, dos 18 aos 28 anos, como ateu. E estudava para poder falar mal da igreja. Então, por 10 anos, eu fiz falei muito mal da igreja, me ressenti muito da igreja, e Deus colocou esse anjo aqui, né, que é Jussara, na minha vida, né, essa santa, né, que eu falo com ela, é Santa Ana, porque mesmo quando eu casei, ia casar com Jussara, eu falei assim, eu vou fazer as preparações de noivo, vou entrar mudo e sair calado, porque eu não acredito na igreja, mas por amar você, eu vou fazer essa preparação. E aí, entrei mudo e saí calado, casei em 2006, até 2009, quando eu dei o encontro de casal com Cristo, eu levava a Jussara na porta da igreja e buscava. E Jussara, por mais de 3 anos, rezando por mim, para minha conversão. E desde quando eu dei esse sim no SCC, Deus foi me tocando de tal forma que eu me emociono, né, de estar aqui hoje, porque de 2009 para cá, Deus me tocou de tal forma e me instigou a me preparar, eu tive que me recatequizar. Padre Léo, né, foi os primeiros vídeos da Igreja Católica que eu comecei a assistir, viciei em assistir os vídeos de Padre Léo. E teve um tempo, depois que eu estava assistindo um tanto de vídeo, eu falei, Jussara, eu quero ir nessa tal da canção nova, onde é que é essa canção nova? Que eu quero ir, eu quero conhecer esse Padre Léo. E aí ela riu de mim, falando, né, Padre Léo já morreu tem tempo. E aí eu fui procurar na internet para ver os vídeos finais, né, das últimas pregações que ele deu, e me comoveu muito. Então, olha quanto que às vezes a tecnologia... Eu fui catequizado por Padre Léo depois de morto. Né? Então, assim, a mensagem de fé dele, que ele deixou, né, a Canção Nova deixou no YouTube e tudo, e aí eu fui tendo vontade de comprar livros da Canção Nova, e minha catequese foi toda pela internet, né? Porque eu sentia vergonha de ir fazer uma catequese de forma tradicional, porque eu me sentia um pecador que não merecedor de estar trabalhando para a igreja.
E quando eu li, eu vou pedir para a Jussara, vou compartilhar a tela aqui, e pedir para compartilhar a tela aqui. Peraí, deixa eu ver se compartilha aqui. Está compartilhando aí com vocês? Aí, assim, quando eu me deparei pela primeira vez com essa passagem, né, que eu vou pedir para a Jussara ler aqui para vocês, né, que é Êxodo 18, versículo 21. Leia aí para nós, Jussara, por favor. Mas escolhe dentre todo o povo homens capazes, tementes a Deus, dignos de confiança, incorruptíveis. Estabelece-os à frente do povo com chefes de 1000, de 100, de 50 e de 10. Então, assim, nessa passagem, né, eu estava também assistindo Moisés, né, na televisão, e aí essa passagem é o trecho, né, que Jetro, né, o sogro de Moisés, fala com Moisés, depois que Moisés, todo orgulhoso, falando com o sogro, né, olha como que eu estou liderando os fiéis, né, e Moisés passava o dia inteiro na tenda, resolvendo todo o problema que os fiéis traziam para ele. E Jetro falou com ele, isso não é sábio, reúna pessoas que sejam pessoas honradas para poder ajudá-lo na evangelização. E é isso que, no meu entendimento, é a pastoral familiar. São casais que merecedores, né, de honra, incorruptíveis, que têm uma caminhada de fé, para que recebam a autoridade de cuidar de 1000, cuidar de 100, cuidar de 10, conforme a capacidade de cada um. E quando eu li esse evangelho, eu estava nessa caminhada, eu falei assim, eu quero ser essa pessoa. Eu quero um dia estar na liderança, formando outros casais, assim como Deus me tocou. Então, hoje, para mim, é uma honra estar aqui falando para vocês. Outra passagem também, né, que me incomoda bastante. Fala aí, lê aí, Ju, pra gente. Pois pregar o evangelho não é para mim motivo de me vangloriar. É um dever que pesa sobre mim. Ai de mim se eu não evangelizar. E aí é uma passagem que sempre martela em meu coração, porque assim como Paulo, né, Paulo teve toda essa trajetória que ele perseguiu cristão, e quando ele viu que ele estava errado, ele sentia uma dor na carne, onde ele falava justamente isso, ai de mim se eu não evangelizar. Então eu falo com Jussara, eu tenho certeza que você já tem um lugar no céu, porque a fé de Jussara é uma fé pura, e eu preciso de estudar para entender. Né, eu preciso da razão para ter a fé. Mas eu sou motivado porque os 10 anos de ausência, de ateísmo, de ataque à igreja, me incomoda e me instiga a querer cada vez mais servir para ver se eu passo menos tempo no purgatório. Porque pecador eu sou, arrependido eu sou, e estou ansioso por trabalhar cada vez mais na esperança de eu reduzir meu tempo no purgatório, porque Jussara eu acho que vai direto, né? Então, essa é a introdução de agradecimento, né, que eu faço aqui para vocês, e, né, então vamos direto aqui também para a formação, que também foi um presente para mim, né? O Moacir deu esse desafio, formação dinâmica à distância para a Igreja Católica. Né? Então, o que nós vamos falar nessa formação? Eu vou falar um pouco mais, eu planejei falar menos tempo para que vocês possam fazer perguntas. Né? Então, assim, como a Igreja inovou na educação à distância? Talvez ninguém saiba que a Igreja ela fez parte da trajetória da educação à distância, né? Eu sou formado em administração, pós-graduado em marketing, e eu já dei muita pós-graduação sobre
como implementar metodologias de ensino à distância em faculdades, né, na educação. E sempre na preparação, nas pós-graduações que eu ministrava essa disciplina, eu sempre falava com muito orgulho da Igreja Católica, porque ela tem uma parte no processo de educação do mundo, né? Vou falar de algumas metodologias de ensino à distância, ciclo de aprendizado, como utilizar o Hotmart e o ChatGPT, que é a inteligência artificial, para fazer preparações, como evangelizar com ferramentas e metodologias de educação à distância, e como evangelizar a juventude. Né? Então, isso que nós vamos falar nessa apresentação. E aí, vou pedir para a Jussara ler aqui para mim também, né, a passagem de Gálatas, capítulo 2, versículo 11 a 14. Mas, quando Cefas veio a Antioquia, eu lhe resisti frontalmente a ele, porque ele se tornara digno de censura. Com efeito, antes da chegada de certas pessoas do círculo de Tiago, ele tomava refeição com os pagãos. Mas depois da chegada dessas pessoas, ele começou a evitá-los e a se manter afastado por medo dos circuncisos. E os outros judeus o imitaram em sua dissimulação, a ponto de arrastar o próprio Barnabé a dissimular com eles. Ora, quando vi que eles não estavam procedendo retamente, segundo a verdade do Evangelho, eu disse a Cefas, na frente de todos: se tu, que és judeu, vive como os pagãos, e não a maneira judaica, como podes obrigar os pagãos a se judaizar? Então, essa é uma história, né, que também toca muito meu coração, né? Pedro e Paulo, eles são os pilares da igreja. Só que Pedro, e aí eu falo assim, o Pedro aqui da minha casa é Jussara, porque Jussara, ela tem a fé pura de Pedro, aquela fé que não precisa de estudo. Ela acredita em Deus, Deus é o Salvador, ela recebeu a catequese básica e ela acredita e vive em oração e vive buscando ter uma vida reta conforme os ensinamentos. Paulo, ele veio de uma família mais tradicional da época. Na época que Jesus estava na sua missão, Paulo estava estudando para se tornar um rabino. Então, Paulo veio de uma educação pautada no intelecto. Né? Logo quando Jesus foi crucificado, Paulo foi ordenado, falei que agora é rabino, e veio para Jerusalém. Então, Paulo não conheceu Jesus, mas ele estudou todo o conhecimento que tinha da época para falar sobre Jesus, sobre a palavra, né? Ele era um rabino. E foi dado a ele a incumbência de perseguir os cristãos. Mas essa história todos já conhecem. Mas o que está dizendo nessa passagem? Paulo repreende Pedro, porque Pedro, os apóstolos estavam evangelizando os gentios, né, as pessoas que não eram judias, e quando alguns judeus de nome foram visitar a cidade onde Pedro estava, Pedro começou a, com vergonha, se afastar dos gentios para lidar com os judeus que tinham um grande nome naquela época. E Paulo falou: mas você se alimentava com os gentios, e por que você está agora com judeus que está fingindo que não conhece os gentios? Isso está errado, Pedro. E o que acontece? Nessa época, era uma época que a igreja estava planejando o seu crescimento. E para Pedro, ele tinha um desejo de converter os judeus. Ele tinha esse desejo de converter todos os judeus e cristãos. E ele tinha uma resistência com os gentios. Para que a gente vai converter os gentios? Vamos converter os judeus, o cristianismo, e depois a gente vê se a gente converte os gentios. E Paulo, incomodado,
angustiado com todo o pecado que ele cometeu, ele queria evangelizar, levar a palavra de Cristo para o mundo todo. Pedro repreendeu, porque Pedro não conseguia ver que seria tão fácil evangelizar os gentios. E Paulo foi, a revelia de Pedro, foi pelo mundo evangelizar. Só depois de muito percorrer que Pedro foi ver assim, não é que Paulo tem razão? Ele conseguiu evangelizar tantas pessoas? E daí, Paulo se deparou com um problema depois que ele foi preso. Como que eu vou continuar a caminhada de fé, sendo que eu estou preso e eu vou ser morto? Ele teve a brilhante ideia, a inspiração divina de escrever as cartas, para que as pessoas pudessem lê-las e não perder a fé que foi transmitida por Paulo. Então, até então, o processo histórico, a educação era passada de pessoa a pessoa. Então, era preciso a pessoa ir até o apóstolo, andar vários dias até chegar até o apóstolo, ouvir tudo que ele tinha a dizer e depois voltar para sua casa para explicar tudo aquilo. E aí é o que eu falo, na educação à distância, o Paulo, através da igreja, ele fez um primeiro modelo de ensinar as pessoas à distância. Porque o processo de educação presencial, a teoria original, você só aprende presencialmente na origem da pessoa que criou o conhecimento. Então, o conceito original de educação presencial eu aprendi com os apóstolos, eu aprendi presencialmente com a pessoa que produziu aquele conhecimento. Mas Paulo, ele rompeu, porque ele conseguiu fazer que suas cartas fossem multiplicadas e chegou a pessoas a aprenderem apenas com a leitura das cartas. Então, a igreja foi inspiração para o mundo no processo de educação. Então, na primeira fase dessa história de educação à distância, foi através das cartas de São Paulo. Quando Gutenberg criou a imprensa, a possibilidade de imprimir livros, foi a segunda revolução que a igreja, a nossa amada igreja, promoveu com a impressão da Bíblia. E até hoje é o livro mais vendido pelo mundo. Através da Bíblia, a palavra de Deus chegou para muito mais gente que não tinha nem condição de se deslocar para alguém presencialmente ensinar a eles. Então, essa problemática que eu trago na história da nossa amada igreja, eu trago agora para a nossa realidade. Porque, olha para você ver, eu vi falando, o núcleo tem a missão de evangelizar, de preparar casais. Mas a gente tem o primeiro desafio, que é formar casais que estejam prontos para a evangelização. E nós estamos pelo mundo, pelo Brasil todo. Então, quanto mais... se eu tenho poucos casais, eu vou levar um tempo maior até prepará-los presencialmente para que eles possam multiplicar. Então, a educação à distância, igual o livro, o guia, todo o material impresso que o núcleo vende hoje, são processos de evangelização que permitem que as pessoas alcancem o conhecimento e que esse conhecimento vá mais longe. Então, olha o quanto que a igreja ela está imbuída no processo de educação no mundo. E aí eu venho aqui para uma ferramenta que às vezes a gente tenta inventar a roda. Existe uma ferramenta que talvez, não sei se todos conhecem, chama Hotmart. O Hotmart é um site que é usado como instrumento para a venda de produtos digitais. Então, lá no Hotmart, o núcleo, por exemplo, poderia ter uma conta do núcleo no Hotmart. No Hotmart, eles têm a possibilidade do núcleo salvar e-books como PDF, e esses e-books serem vendidos. Pode fazer cursos, onde tem toda uma plataforma moderna para a pessoa assistir esses cursos de forma online.
tem grupos de locais que você montar grupos de estudo, e a Hotmart, ela cobra 9% do valor que o usuário pode comprar. Então, o que acontece? Vamos imaginar, a gente pega um guia lá do INAPAF e coloca na Hotmart, vai vender o guia por R$15. Cada pessoa que acessar a Hotmart e comprar, o sistema já fica com 9% e o restante para o núcleo. Agora, vamos imaginar que o núcleo me permita que eu, Fred, possa divulgar o e-book do núcleo e ganhar uma comissão por divulgação desse núcleo. A Hotmart, ela cria um microsite para Fred, onde o Fred vai lá e mostra o link para Jussara, Jussara compra, na hora que comprar vai cair lá. Vamos supor que o núcleo vai me dar R$5 por cada venda que eu faça por indicação. Cai R$5 na minha conta Hotmart, R$10 na conta do núcleo. Então, ele permite... Então, vamos imaginar que, em termos de núcleo, poderia estar o núcleo, a CNBB com o Hotmart, e cada paróquia que tem que fazer as compras, motivar a sua região para fazer as compras, ela pode ficar com uma parte do valor, do material. Então, consegue fazer uma distribuição desse recurso que ajude todas as arquidioceses, dioceses e paróquias. Os e-books do Hotmart, eles são... Eu pensava assim, Fred, mas se eu colocar um e-book, a pessoa pode imprimir ou distribuir esse e-book para outras pessoas. Os e-books da Hotmart, ele vem com nome, eles criam uma marca d'água com o nome e o e-mail da pessoa que comprou, para inibir que ela passe para outras pessoas, que você está passando informação sua. Então, de todas as páginas, no meio da página vem uma logomarca enorme com o nome e o e-mail, informações da pessoa, pessoais. Aí depois nós temos aqui quais as metodologias para eu ensinar alguém à distância. Então a gente pensa o seguinte: a educação à distância, ela não elimina a educação presencial. A melhor maneira a maneira que dá mais contato para a gente ensinar para uma pessoa é estar todo mundo presente no mesmo lugar. Só que com o número de agentes que nós temos para evangelizar, se a gente for contar, só na nossa arquidiocese, eu fui fazer uma conta rápida com a Annelise e Geraldo, semana passada que a gente estava viajando, eu falei assim, se todas as paróquias tivessem seis agentes em cada paróquia, passava de 2.000 o número de agentes na nossa arquidiocese. 2.000 pessoas, como é que eu vou fazer formação para 2.000 pessoas todo ano? Não tem pessoas, não tem agentes de núcleo suficiente para fazer um ciclo de 100 em 100, fazer reciclagem desse número de agentes. Então, nós temos o quê? Como que eu posso fazer para eu reduzir o tempo de ensino para uma situação? Eu vou dar um caso concreto que o padre nosso me procurou. Ele falou assim, Fred, eu estou com um problema. Eu sou responsável por fazer a preparação ele é responsável por fazer a preparação dos ministros da Eucaristia daqui de Montes Claros, não, de toda a arquidiocese de Montes Claros. Para eu fazer preparação, e eu sou sozinho, eu estou todo final de semana viajando para uma cidade diferente. Como é que, através da tecnologia, eu posso fazer essa preparação? Aí eu perguntei para ele, você faz uma preparação de quantos encontros? Parece que são 10 encontros. Então, 10 encontros, para a quantidade de cidade que tem, ele não está dando conta. Daí, qual que é a ideia que eu dei para ele? Coloca o conteúdo no formato de PDF, a gente grava você falando os principais tópicos da formação, e aí você reduz de 10, você reduz para 3 encontros. O primeiro encontro é para ensinar as pessoas a logarem na plataforma. Então, no primeiro dia,
é falar assim, ó, nós vamos ensinar vocês através dessa plataforma. Entra no celular de vocês aí, faz o usuário, cadastra, ó, vai funcionar dessa forma, vocês vão ler esse conteúdo, vão responder esse questionário, vão ver o vídeo, e depois que todo mundo ter lido o conteúdo, eu vou agendar a primeira reunião de tira dúvidas. E aí, quando a pessoa ela lê um conteúdo e ela vai com as dúvidas para a pessoa que está ensinando, o aprendizado do adulto se torna mais produtivo. Existe um nome para isso, chama metodologia ativa de ensino. O adulto ele só aprende algo que ele entende na cabeça dele, que faça sentido, que seja útil para a vida dele. Então, quando você instiga a pessoa a ler um conteúdo e depois ele vai com as dúvidas, o cérebro fixa melhor. Então, aí o padre está estudando, eu estou ajudando ele a montar essa modalidade. Para nós, do INAPAF, da Pastoral Familiar, eu acho que é a mesma coisa. Porque, por exemplo, um agente que acabou de entrar, a gente poderia ter conteúdos gravados sobre pré-matrimônio, casos especiais, todas as ações básicas para ele poder assistir sozinho e mandar posteriormente dele ter assistido às dúvidas. Então, essa é a metodologia que normalmente se usa. E como que a educação à distância acrescenta também? Quando eu uso uma plataforma de ensino, eu consigo, vamos imaginar, nós vamos fazer uma reciclagem com todos os agentes do núcleo de formação espiritual. A partir do momento que a gente cadastra a pessoa na plataforma, então o Moacir e a Márcia vai ter o nome de todo mundo que se matriculou. Uma vez, então vamos lá, tem 300 pessoas matriculadas, e aí tem 2 semanas para ler o conteúdo. À medida que a pessoa for lendo, a plataforma vai mostrando em que fase de leitura cada pessoa está. Então dá para Moacir, por exemplo, olhar assim, já tem 1 semana, Jussara não entrou na plataforma nenhuma vez, vou mandar uma mensagem para Jussara. Oi, Jussara, estou vendo que tem 1 semana do curso de formação que começou e você não entrou em nenhum, não começou a fazer o curso, está com alguma dificuldade, a internet, não está com dificuldade de acessar a plataforma. Então, a ferramenta permite o acompanhamento mais próximo do nível de aprendizado da pessoa. E aí, a educação através online, ela precisa, e toda educação, né, se tiver educadores aí com a gente, né, a pessoa só aprende se ela cumpre os 3 ciclos da educação. Porque o que eu ouço, eu esqueço. O que eu leio, eu lembro. O que eu faço, eu sei. Então, se a gente ensina para as pessoas apenas falando, o nível de absorção de uma formação, onde você dá uma formação do dia inteiro, a pessoa só ouvindo, ela vai esquecer mais de 80% do que foi passado. Então, eu tenho que pensar, vou dar uma formação, transmitir diretrizes do núcleo. Eu preciso falar e entregar o papel para a pessoa ler depois. Porque se ela não lê, se é uma pessoa que lê, ela vai lembrar 50% do que ela leu. Quando eu ouço, eu vou esquecer 80%. E se eu fazer, eu sei. Então, qual que é o ciclo mais ideal de eu ensinar uma pessoa? Eu falo para ela, eu entrego um papel para ela ler e eu dou um questionário para ela responder. Então, aí eu cumpro o ciclo. O que a pessoa ouviu, a pessoa leu e a pessoa respondeu um questionário sobre o que ela leu, para ela fixar na mente dela o aprendizado. Esse é o ciclo mais simples de aprendizado. Então, acabei que eu adiantei aqui, acompanhamento do aprendizado via o Hotmart. O Hotmart ele tem todas as ferramentas para saber. Jussara, com 2 dias, tem 3 dias que ela não entra. Ela já entrou e no primeiro dia ela já leu a metade do conteúdo. Eu consigo ter... Caiu a apresentação, né?
Caiu. Minha apresentação parece que caiu. Deixa eu entrar aqui de novo. Podcast Verbo Vivo, onde a fé ganha voz. Bem-vindo ao podcast Verbo Vivo, sua jornada de fé e evangelização. Com entrevistas inspiradoras para casais, jovens e adolescentes, além de conteúdos catequéticos, levamos a palavra de Deus a todas as idades. Seja luz no mundo. Mateus 5,16. Nossos episódios e e-books transformam vidas. Apoie essa missão e faça parte da nossa família. Visite verbovivopodcast.com.br. Doe e receba e-books exclusivos. Sua doação mantém o Verbo vivo. Podcast Verbo Vivo. Juntos, levamos a fé ao mundo. Estreia em breve. Inscreva-se em nossas redes sociais e ajude-nos a ser sal e luz no mundo.